Bom dia, meu nome é Leandro César Borges, Esse é o canal Medicinamente Falando, e no vídeo de hoje resolvi abordar a correlação do sobrepeso e da obesidade com diabetes tipo 2, como essa condição de estar acima do peso pode desencadear o diabetes tipo 2. Primeiramente, todo mundo sabe que o diabetes ele tem correlação com a questão da insulina e da glicose, elevação especificamente da glicose. A pessoa que tem diabetes tipo 2, geralmente ela produz naturalmente insulina, mas infelizmente há uma resistência a ela. Pois muito bem, hoje eu vou tentar explicar e fazer dicas do porquê que pessoas acima do peso, estando sobrepeso e obesa, pode desenvolver o diabetes tipo 2. Uma pessoa saudável, a gente sabe que a insulina, ela chega no seu receptor, provoca uma série de reações químicas, que abre o outro receptor, chamado GLUT4, que é por onde entra a glicose. Numa pessoa que tem resistência a diabetes, causada sobretudo por causa do sobrepeso e da obesidade, o que acontece? A gente tem a camada de gordura, nosso tecido de gordura, que é o tecido adiposo, que armazena gordura, essas células chamadas adipócitos. Com o tempo, é costume, a pessoa estando acima do peso, essas células vão se sobrecarregando, elas vão ficando saturadas. Elas começam a liberar o hormônio da leptina. Esse hormônio provoca uma reação no sistema nervoso simpático que estimula a lipase, que é a quebra de gordura. É como se o corpo estivesse tentando se livrar daquela gordura em excesso. Então, muito bem. A quebra dessa gordura, ela começa a liberar o chamado AGL, que é o ácidos graxos livre. Esse ácido graxo livre, em circulação no organismo, começa a adentrar para dentro da célula. E aí é que começa o problema. Por quê? Ele causa, quando esse ácido graxo livre entra para dentro da célula, ele começa a causar uma espécie de oxidação que inibe justamente a ação do receptor de insulina. Então, quando o receptor de insulina ele recebe a insulina, a reação química dele natural já não acontece, porque ela foi inibida, sofreu outras reações químicas vindo do AGL, do ácido graxo livre, dentro da célula. E aí, quando a insulina adentra para fazer a sua devida ligação, para provocar a reação química, para abrir o receptor de glicose, ela não consegue, porque está resistindo, ou seja, essa oxidação causada pelo ácido graxo dentro da célula, infelizmente, tirou essa capacidade de reação química devida da insulina na glicose, no receptor. E aí é um desastre, a célula começa a resistir, a insulina chega, mas não consegue fazer o seu trabalho, a glicose não consegue estar para dentro da célula, começa a acumular no tecido, E aí a gente sabe, problema de visão, na região mais, sobretudo inferior, nos meios inferiores do pé, acúmulo de glicose pode levar a atrapalhar os receptores nervosos, dificultar a pessoa ter sensibilidade, causando o chamado pé diabético. Então, para você que está acima do peso, que está sobrepeso ou obeso, a perda de peso é uma grande aliada para evitar esse lamentável problema. De acordo com a OMS, a Organização Mundial da Saúde, 40% dos casos de diabetes tipo 2 é causado justamente pela elevação do peso da pessoa. Então, essa é necessária, a perda de peso, ela é extremamente aliada para combater. E não é incomum, você encontra a pessoa que fez redução de estômago, que fez uso, por exemplo, do Monjaro, que é o que eu quero abordar ainda nesse canal. A pessoa perdeu muito peso, de repente a diabetes tipo 2, a elevação de glicose, sumiu, porque justamente perdeu-se a gordura, justamente reduziu-se o percentual de gordura, consequentemente diminuiu essa quantidade de ácidos graxos livre no organismo. Então é suficiente, necessário a pessoa fazer a perda de peso através de exercício. E para quem já está com início de diabetes, além dos exercícios ser essencial para a perda de peso, ela é muito importante para quê? Para o consumo de glicose, porque o seu corpo, especificamente os músculos, por exemplo, além do cérebro, consegue consumir glicose sem precisar de insulina. E isso, no caso, quando os músculos estão em exercício. Então, fazer exercício é um grande aliado para quem está pré-diabético ou até meio diabético, porque ajuda a consumir a glicose sem necessidade de insulina. Então, essa é a dica de hoje no canal. Meu nome, igual eu falei, é Leandro César Borges. Sou estudante da Faculdade de Medicina da UFLA, a Universidade Federal de Lavras. E essa é a dica de hoje. Infelizmente, a obesidade e o sobrepeso hoje é um grande problema que tem trazido essas complicações do
diabetes, né, tipo 2, que a perda de peso tem sido essencial, né, cada vez mais cedo. Não pensa, mas eu estou ainda jovem, né, tenho tempo. Não. Hoje, infelizmente, cada vez mais cedo, a diabetes, ou o índice, né, de pessoas apresentando diabetes tem se reduzido, ou seja, começa a apresentar cada vez mais cedo. Por quê? O nível de obesidade está aumentando desde pessoas muito jovens. E cada vez mais cedo, essa resistência insulina tem se apresentado à população. Então, essa é a minha dica de hoje. E essa explicação da correlação do sobrepeso, da obesidade com o diabetes. Eu agradeço, né, a quem se inscreveu no canal e recomendo o cuidado com a saúde, o cuidado com a sua glicose, né? Porque, infelizmente, se você não tirar tempo para cuidar da saúde, cedo ou mais tarde você vai ter que tirar tempo para cuidar da doença. Mas eu agradeço.